Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 5 de dezembro. Estamos introduzindo a lição de número 11 do nosso trimestre. E o tema que vamos estudar durante toda essa semana, tema esse que vamos introduzir hoje e desdobrar dia após dia durante todo esse período, será o cristão e o trabalho. Existem três elementos que o Senhor Deus criou e colocou lá no Jardim do Éden. Elementos esses que faziam com que a vida do ser humano pudesse ter um significado completamente diferente, para preencher a existência do ser humano. O primeiro deles foi o próprio casamento. O Senhor Deus criou o homem e a mulher e os casou, ele os uniu. A primeira cerimônia de casamento de toda a história foi celebrada por ninguém menos do que o próprio Criador, lá no Jardim do Éden. A segunda coisa que Deus criou e deu ao ser humano foi a oportunidade de poder trabalhar. Adão e Eva possuíam um trabalho específico no Jardim do Éden. É interessante que o livro de Gênesis, quando vai mencionar a criação, vai dizer que o Senhor Deus plantou um jardim na banda do Éden e colocou neles o homem e a sua mulher. E disse a eles: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre a criação, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sujeitai a terra. A ideia principal era de que Adão e Eva deveriam dominar sobre o planeta, deveriam sujeitar a terra, deveriam, de alguma maneira, cuidar do planeta, zelar do planeta que Deus havia criado. Isso, obviamente, que deveria dar muito trabalho, mas isso era um prazer, porque Adão e Eva sentiam que a sua criação tinha um propósito, que a sua existência tinha um propósito. O trabalho visava exatamente isso. A terceira criação, ou o terceiro presente de Deus à humanidade, lá no Jardim do Éden, foi o próprio sábado. Depois de ter criado todas as coisas, em 6 dias, no 7º dia, o Senhor Deus descansou de toda a obra que como Criador havia feito. E o Senhor Deus santificou o dia de sábado e entregou-o à humanidade para que nesse dia Deus e a humanidade tivessem a possibilidade de deixar para trás todo o trabalho da semana para que pudessem dedicar-se um ao outro. Esses três elementos, eles estão intimamente associados um ao outro. O casamento, o trabalho e o sábado. Um complementa o outro. Lá no livro de Gênesis, nós percebemos que o Jardim do Éden era composto pela humanidade vivendo essas três dimensões. Repito, casamento, trabalho e, ao mesmo tempo, o descanso sabático. É bem verdade que o pecado mudou muita coisa no nosso planeta, mas esses três elementos transcenderam o tempo e o espaço e tiveram a possibilidade de permanecer. Você vai dizer: pastor, mas teve muita diferença de lá para cá. É bem verdade que Gênesis capítulo 3 vai mencionar que logo depois que o pecado entrou aqui no planeta, o Senhor Deus chamou o homem e a sua mulher diante de si, e ele mencionou que algumas coisas seriam diferentes. Por exemplo, ele olhou para a mulher e disse: como você deu ouvidos à voz da serpente, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não fazia parte do plano de Deus que houvesse qualquer tipo de desigualdade entre homens e mulheres. É tanto que, quando o Senhor Jesus veio aqui à Terra, ele não fez diferenciação entre homens e mulheres. Haviam mulheres que o seguiam, assim como homens também. Ele fez com que a mulher tivesse uma valorização que no seu tempo isso realmente não era reconhecido pela maior parte das pessoas. Portanto, o casamento ele acabou se modificando um pouco dentro do contexto desse hiato no tempo e na história, que é o pecado que de alguma maneira tem assolado o nosso planeta, mas ele permaneceu, ele transcendeu ao Éden. O Éden foi fechado para a humanidade depois do pecado, mas o casamento ele continuou. Um outro detalhe muito importante: o trabalho também mudou, claro que sim.
Quando você olha para esse aspecto, você vai perceber que Deus olha para Adão e diz: como você deu ouvidos à voz da sua mulher, então maldita é a terra por tua causa. E no suor do teu rosto você vai comer o seu pão, porque até que tornes a terra, porque da terra você foi formado. A terra vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, e vai dar trabalho para que você possa tirar o seu sustento dela. Mas apesar do trabalho do ser humano agora ser um trabalho mais pesado, mais árduo, o trabalho que já existia antes do pecado, ele continua nesse ato de pecado. E obviamente que o sábado, ele também transcendeu o Jardim do Éden. Ele permaneceu durante todo o período, em todas as eras, sempre houve alguém que obedeceu ao Senhor Deus e reconheceu-o como Criador, adorando no dia do sábado. Esses três elementos, portanto, são elementos muito importantes, fundamentais dentro da história do ser humano. Nessa semana, nós vamos tentar desdobrar um pouquinho da ideia do segundo elemento que a gente mencionou, o trabalho. Algumas pessoas têm dificuldade de poder entender esse aspecto, o aspecto do trabalho. Por que ele é importante para nós hoje? Será que o objetivo de Deus ao dar ao ser humano o trabalho era apenas para que ele tivesse a possibilidade de poder se manter? Se o Senhor Deus quisesse, ele com a força de um único pensamento supriria todas as necessidades do ser humano sem que ele tivesse que necessariamente trabalhar. Mas qual era o propósito de Deus lá no mundo sem pecado com o trabalho? O que é que o Senhor Deus tinha em mente nesse mundo de pecado em relação ao trabalho? E o que é que ele tem em mente em relação ao futuro, em relação ao próprio trabalho? O que nós sabemos quando olhamos para a Bíblia é que Adão e Eva possuíam um trabalho no Jardim do Éden. Quando olhamos para a vida do próprio Cristo Jesus que viveu durante 33 anos e meio junto com a humanidade, ele possuía uma profissão, possuía um trabalho. Ele aprendeu o ofício do seu pai terreno, José, na carpintaria em Nazaré. Os carpinteiros, eles não apenas faziam móveis, mas a principal ocupação de um carpinteiro era a construção de casas. E nós sabemos, porque a Bíblia menciona que quando Jesus começou o seu ministério, ele fechou a carpintaria dele lá em Nazaré e começou um ministério itinerante. Mas ele possuía uma profissão. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, enquanto estava plantando igrejas, em muitos lugares ele acabou se mantendo com a sua profissão, que era fazedor de tendas. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia menciona que o trabalho fazia parte dos grandes homens e mulheres da história da humanidade. E ele permanecerá, inclusive na nova terra. Nós teremos a possibilidade de trabalhar da mesma maneira como fazíamos no Jardim do Éden, sem todo o processo de cansaço que nós temos aqui. Mas o que é que o Senhor Deus tem em mente em relação ao trabalho? Qual é o papel dele em relação a nós? Nós teremos a possibilidade de poder compreender um pouquinho hoje, ou durante essa semana, alguns temas ligados à questão do trabalho. Por exemplo, no domingo, dia 6 de dezembro, a nossa temática será os muitos aspectos do trabalho. Na segunda-feira, o trabalho e a educação. Na terça-feira, o trabalho e a excelência. Na quarta-feira, trabalho e a espiritualidade. Na quinta-feira, trabalho e mordomia. E na sexta-feira, um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Portanto, vai valer muito a pena estudar junto nessa semana. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a extrairmos o máximo de conhecimento da lição dessa semana. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor Deus nos deu esse presente fantástico que é o trabalho, desde o Jardim do Éden. Nos acompanha nesse mundo de pecado e dor e continuará conosco ainda no mundo renovado. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana a tirarmos o melhor proveito da lição dessa semana, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?